Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Animais Curiosos. Hoje estamos prestes a mergulhar em um mundo incrivelmente empolgante que você não vai querer perder. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos conteúdos empolgantes. E para nossos seguidores fiéis, obrigado por estar conosco. Bem-vindos a uma jornada pelo mundo dos gorilas, essas criaturas majestosas que habitam as florestas da África. Por muitos anos, esses primatas gigantes foram alvo de admiração e fascínio, tanto por sua incrível semelhança com os seres humanos quanto pela complexidade de suas sociedades e comportamentos. Vamos explorar a vida, o comportamento, os desafios e a importância dos gorilas no contexto da biodiversidade africana. Gorilas são primatas da família dos hominídeos e dividem conosco um ancestral comum. Existem duas espécies principais de gorilas, os gorilas das montanhas, gorila berinjei, e os gorilas do ocidente, gorila. Vamos nos concentrar principalmente nos gorilas das montanhas, que habitam as densas florestas de montanhas na África Central, as montanhas Virunga, na República Democrática do Congo. Ruanda e Uganda são o lar dos gorilas das montanhas. Vivendo em altitudes que variam de 2.200 a 4.300 metros acima do nível do mar, eles enfrentam condições climáticas desafiadoras. Suas espessas pelagens os ajudam a lidar com as temperaturas frias dessas montanhas. Os gorilas das montanhas são conhecidos por viver em grupos familiares liderados por um macho dominante, chamado de prateado devido à coloração de suas costas. Esses grupos são compostos por fêmeas adultas, filhotes e jovens. Os prateados são responsáveis pela proteção do grupo e pela resolução de conflitos. A dieta dos gorilas é principalmente herbívora, composta por folhas, brotos, frutas e plantas. Eles passam a maior parte do dia se alimentando, pois precisam consumir grandes quantidades de alimentos para sustentar seus corpos massivos. São, na verdade, os maiores primatas do mundo. Infelizmente, os gorilas das montanhas enfrentam muitas ameaças. A perda de habitat devido ao desmatamento e à expansão humana é uma das principais preocupações. Além disso, a caça furtiva representa uma ameaça significativa, já que algumas partes do gorila são consideradas valiosas no mercado negro. Felizmente, existem inúmeras organizações e conservacionistas dedicados à proteção dos gorilas. Parques nacionais, como o Parque Nacional dos Vulcões em Ruanda, têm sido criados para proteger essas espécies ameaçadas. O turismo controlado também desempenha um papel na geração de fundos para a conservação e na conscientização global sobre a importância dos gorilas. Desempenham um papel fundamental na manutenção das florestas tropicais, já que sua dieta inclui sementes que são dispersas por meio de suas fezes. Isso ajuda a regenerar a vegetação e contribui para a biodiversidade da floresta. Portanto, a preservação dos gorilas não apenas protege essa espécie incrível, mas também mantém ecossistemas inteiros saudáveis. Aqui estão algumas curiosidades adicionais sobre gorilas para enriquecer seu conhecimento sobre esses primatas fascinantes. Variedade de comunicação. Além de vocalizações, os gorilas usam gestos, expressões faciais e posturas corporais para se comunicar uns com os outros. Alguns comportamentos incluem bater no peito para expressar dominância e acenar para mostrar submissão. Gorilas vegetarianos. Apesar de sua aparência musculosa e dentes caninos proeminentes, os gorilas são essencialmente vegetarianos. Cerca de 97% de sua dieta consiste em plantas como folhas, caules, brotos e frutas. DNA similar ao dos humanos. Os gorilas compartilham uma alta semelhança genética com os seres humanos, com uma correspondência genética de aproximadamente 98%. Essa proximidade genética torna os gorilas valiosos para pesquisas médicas e genéticas. Pouca água necessária. Gorilas obtêm grande parte de sua hidratação das plantas que consomem, e eles raramente bebem água diretamente. Isso é possível devido ao alto teor de água nas folhas e frutas que fazem parte de sua dieta. Ameaça de extinção. Todas as espécies de gorilas, incluindo os gorilas das montanhas e os gorilas do ocidente, são classificadas como ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, caça furtiva e doenças transmitidas pelos seres humanos. São feitos esforços significativos para proteger esses primatas vulneráveis. Grupo de gorilas. Um grupo de gorilas é frequentemente chamado de tropa.
As tropas podem variar em tamanho, desde algumas dezenas até mais de 100 indivíduos, dependendo da espécie e do ambiente. Esperança de vida. Em condições naturais, a esperança de vida dos gorilas varia, mas geralmente está na faixa de 30 a 40 anos. Em cativeiro eles podem viver mais tempo, até 50 anos ou mais. Ritual de ameaça. Quando os gorilas estão em conflito, eles podem realizar um ritual de ameaça, que inclui vocalizações, bater de peito e até mesmo galhos quebrados. Isso muitas vezes evita confrontos físicos e ajuda a resolver disputas hierárquicas. Turismo de gorilas. O turismo de gorilas é uma fonte importante de financiamento para a conservação. Em países como Ruanda e Uganda, os turistas podem acompanhar guias para observar gorilas das montanhas em seu habitat natural, com regras estritas para minimizar o impacto humano. Proximidade cultural. Em algumas comunidades locais africanas, os gorilas têm um lugar especial na cultura e nas histórias tradicionais, frequentemente sendo considerados ancestrais espirituais e até mesmo guardiões das florestas. Essas curiosidades destacam a complexidade e a importância dos gorilas na biodiversidade africana, bem como a necessidade de proteger essas incríveis criaturas e seus habitats naturais. Os maiores gorilas já registrados pertencem à espécie gorila-gorila, que é dividida em duas subespécies, o gorila das planícies ocidentais, gorila gorila-gorila, e o gorila das montanhas, gorila berinjei-berinjei. Abaixo, listarei alguns dos maiores exemplares registrados de ambas as subespécies. Gorila das planícies ocidentais, gorila gorila-gorila, Gargantua. Este gorila, que viveu no zoológico de Cincinnati nas décadas de 1950 e 1960, foi um dos mais famosos gorilas das planícies ocidentais já registrados. Ele atingiu um peso estimado de cerca de 270 kg, 600 libras, e uma altura de aproximadamente 1,83 metros, 6 pés. Gorila das montanhas, gorila berinjei-berinjei. Phil era um gorila das montanhas que viveu no zoológico de Saint Louis durante a década de 1940. Ele era notável por seu tamanho impressionante, estimado em cerca de 230 kg, 508 libras. Ivan era outro gorila das montanhas que viveu no zoológico de Atlanta nas décadas de 1980 e 1990. Ele também era muito grande, pesando cerca de 230 kg, 508 libras, em seu auge. Os confrontos entre gorilas são relativamente raros e tendem a ser evitados sempre que possível, já que a agressão entre eles pode resultar em ferimentos graves. Os gorilas são animais sociais e, na maior parte do tempo, vivem em grupos chamados de tropas. Uma típica tropa de gorilas consiste em um ou mais machos adultos, várias fêmeas adultas e seus filhotes. Os confrontos mais comuns entre gorilas ocorrem entre machos adultos quando estão disputando o direito de liderar uma tropa ou acesso a fêmeas em estro, no período de reprodução. Aqui estão algumas coisas que podem acontecer durante um confronto entre gorilas. Exibição de dominância. Antes de um confronto físico, os machos muitas vezes exibem comportamentos de dominância para intimidar o oponente. Isso pode incluir bater no peito, vocalizações altas, arranhar o solo e fazer ameaças visuais. Confronto físico. Se as exibições de dominância não resolvem o conflito, pode ocorrer um confronto físico. Os machos podem se agarrar, lutar e bater um no outro com as mãos. Eles também podem morder e arranhar. Retirada. Às vezes, um dos machos envolvidos no confronto pode decidir se retirar para evitar ferimentos graves. Isso é comum quando o macho percebe que está em desvantagem. Vitória e derrota. O resultado do confronto geralmente resulta na vitória de um dos machos, que se torna o líder da tropa ou ganha o direito de se acasalar. O perdedor geralmente deixa a área em busca de outro grupo. É importante observar que esses confrontos não são constantes e podem ser raros em uma tropa estável. Além disso, muitas vezes o confronto é evitado por meio de comunicação não verbal e comportamento de exibição de dominância. A maioria dos gorilas prefere resolver disputas de forma pacífica, pois as lesões podem ser prejudiciais para a sobrevivência na natureza. Existem algumas diferenças fundamentais entre macacos e gorilas, embora ambos sejam primatas e compartilhem características semelhantes. Aqui estão algumas das principais diferenças. Macacos. Os macacos tendem a ser menores em tamanho em comparação com os gorilas.
Os macacos geralmente têm caudas, embora algumas espécies de macacos, como os macacos sem rabo, não tenham caudas longas. Gorilas. Os gorilas são os maiores primatas vivos. Eles são muito maiores e mais robustos do que a maioria dos macacos. Além disso, os gorilas não têm cauda. Macacos. Macacos são encontrados em uma variedade de habitats em todo o mundo, incluindo África, Ásia, América Central e do Sul, e até mesmo algumas ilhas. Gorilas. Gorilas são nativos das florestas tropicais da África Central e não são encontrados em outras partes do mundo. Macacos. Muitas espécies de macacos são altamente sociais e vivem em grupos chamados de troop ou band que podem variar em tamanho. Gorilas. Gorilas também são sociais, mas vivem em grupos chamados de tropas liderados por um macho dominante, o prateado. A estrutura social dos gorilas é geralmente menor e mais estável do que a dos macacos. Macacos. A dieta dos macacos varia muito dependendo da espécie, mas geralmente inclui uma mistura de frutas, folhas, insetos e outros alimentos. Gorilas. A dieta dos gorilas é principalmente herbívora, consistindo principalmente de folhas, caules, cascas de árvores e frutas. Macacos. A maioria das espécies de macacos tem caudas, embora algumas, como os macacos sem rabo, não tenham cauda. Gorilas. Gorilas não têm cauda. Eles têm uma parte traseira achatada e um corpo robusto. Em resumo, enquanto tanto macacos quanto gorilas são primatas, eles têm diferenças significativas em relação ao tamanho, distribuição geográfica, comportamento social, dieta e presença de cauda. Gorilas são primatas maiores, exclusivos da África Central, não têm cauda e vivem em grupos familiares estáveis liderados por um macho dominante. Por outro lado, macacos incluem uma grande variedade de espécies com diferentes tamanhos, habitats e estruturas sociais. Se você gostou deste conteúdo e deseja ver mais vídeos relacionados a animais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!